forças que aqui estão são puras energias do astral. Estão aqui para iluminar os corações nessa sessão. Bem-vindas energias curadoras que chegam como vento a nos soprar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos guiar. Bom dia, espero que cada um esteja bem. Eu tô aqui com a mestra Filó, não sei se vocês lembram do resgate dela, não sei quem acompanhou, mas quem resgatou a mestra Filó, bom, primeiro foi ela própria, porque é ela que fugiu pra cá, pro Vale da Rainha. E depois disso, quando ela esteve aqui, porque ela era propriedade de um pecuarista, quando ela esteve aqui, então, o pecuarista veio buscá-la e os irmãos também. E outra vez, propriedade deles pela pecuária, de acordo com a lei que rege o nosso país, que é tão diferente da lei que rege os nossos corações. Que no nosso coração existe esse senso de amor por cada um dos seres, só que a gente não tem a prática disso. E isso então é refletido na nossa sociedade através dessas formas de abuso que tantos seres vivem e tão além de mestres animais, inclusive. Enfim, e quando o pecuarista veio, ele pegou os irmãos e aí na hora de pegar a mestra Filó, a mestra Ditinha percebeu que daí já estava todo mundo muito empolgado e realmente, ou seja, existia um clima de exaltação. A mestra Ditinha foi e mordeu a perna do pecuarista. E a mestra Filó, que estava no braço dele, correu e fugiu e ninguém nunca mais encontrou a mestra Filó, que acabou depois aparecendo para viver aqui nessa tranquilidade, nesse sossego. Enquanto eu estou falando, ela está respondendo. E eu quero lembrar vocês que os mestres porcos têm uma inteligência superior, assim como cada um dos mestres animais. Ela fica respondendo. E quando a gente vê cada um deles na indústria, a gente está vendo os corpos, mas a gente não está vendo o ser real deles. A gente não está entendendo ainda a personalidade, até mesmo a individualidade, porque é como ser humano. Todos os seres humanos, nós temos certas características, mas a medida de cada uma dessas características em cada um de nós é o que forma a nossa autenticidade, a nossa legitimidade, a nossa individualidade. Porém, quando a gente está perdido, seja por causa de um trauma, seja por uma situação de vulnerabilidade, então a gente se torna... Ai, eu quero uma barriguinha aqui, ó. Então a gente se torna muito parecido um com o outro, porque na verdade a gente está vivendo uma situação de terror. Faz sentido isso? Então quando a gente vê seres humanos, por exemplo, em situação de extrema vulnerabilidade, a gente pode reduzir aqueles seres humanos a um grupo, a um coletivo. Quando a gente fala de mestres animais também. Só que à medida que a gente tem o básico da nossa subsistência, em termos de amor, de respeito, de alimentação também, de proteção, óbvio, a gente começa a manifestar características que são próprias de cada um de nós. Então, enfim, a mestra Ditinha tem essa história, junto com a mestra Filó, que está aqui fazendo para nós. E eu queria falar um pouquinho com vocês. Quer falar, meu amor? Quer conversar? Ela tem uma característica que quando eu canto, se ela tá em pé, ela vem bem perto de mim e ela fica realmente prestando atenção. Eu tenho a nítida sensação que ela tá querendo e tentando reproduzir os sons. Isso é muito bonito. A capacidade de aprendizado deles, dos mestres porquinhos, é superior. Isso já comprovado cientificamente. Fizeram um estudo com eles mostrando imagens. E quando eles passavam por imagens repetidas, eles automaticamente já procuravam as novas. E quando era uma imagem nova, eles se detinham aprendendo aquela imagem que estava na frente deles. É muito bonito a gente perceber isso do ponto de vista científico, mas se a gente tem um mínimo de sensibilidade, a gente não precisa da ciência provar isso para nós. A gente não precisa falar que cientista teve que dizer para nós que os mestres animais são sencientes, que eles sentem dor, que eles sentem amor, que eles retribuem, que eles sentem gratidão. Então, óbvio, ou seja, a ciência ajuda de uma certa forma, mas se a gente começar a depender da ciência porque a gente não sente mais, então toda essa comprovação científica, na minha humilde opinião, ela fica vazia.
Porque a gente deixou de sentir, a gente deixou realmente de prestar atenção no que está em volta da gente, dentro da gente. A gente deixou de constatar fatos, a gente deixou de questionar. Bom, tem uma outra pessoa que eu quero aqui colocar para vocês. Você foi muito simpática, meu amor. Você é muito simpática. Ah, essa orelhinha levanta para receber carinho. Agora acabou o carinho, acabou a orelhinha. Agora vai ter mais carinho. Aí o que que acontece? Ah, é a minha orelhinha. Mas é bonitinho você, hein? Então aqui tem também um outro ser que eu quero muito que vocês também conheçam rapidamente. Conheçam não, né? Revejam, na verdade. Vocês já conhecem ele. Que é o Mestre Siddhartha. O Mestre Siddhartha, ele é um carinho, um ser extremamente carinhoso. Deixa eu ver se eu consigo alinhar aqui o tripé com ele. Ele é extremamente carinhoso. Ele pesa mais ou menos 1 tonelada e 200 quilos. Né, meu amor? E como a gente vai falar um pouco da libertação do oprimido, eu queria estar na presença dele, porque ele inspira toda essa fala. Essa fala que tem sempre a base filosófica que a gente trabalha aqui no Oriente. Nesses estudos tão bonitos que o Oriente proporciona para nós. Agora sim. Nesses estudos tão bonitos que o Oriente proporciona para nós, para que a gente se autoconheça e para que a gente realize a vida também maior que a gente. O Mestre Siddhartha, como um descarte do leite, a gente sempre precisa entender esse mecanismo todo. A gente muitas vezes pensa que todo o sofrimento do mestre animal de uma fazenda está só no corte. E isso não é real. Até na lã existe sofrimento. E sempre o fim da linha para eles é o abate. Não importa se a gente está falando de ovo, de lã, de leite, não importa. Isso precisa estar sempre claro para nós. Mas enfim, quando a gente fala de libertar o oprimido, é muito comum que a gente sinta muita compaixão. Porque o oprimido está sofrendo na nossa frente. A gente vê esses seres com esse coração tão lindo e com essa amorosidade e com essa bondade até. E a gente, nosso coração, ele se expande no peito. Quando a gente fala do opressor, a gente não tem essas sensações, comumente falando. É óbvio que não é para todo mundo. Comumente falando, a gente muitas vezes vê o que o oprimido está passando e em uma situação desavisada. Qual é uma situação desavisada? Onde a gente está sem consciência que a gente pode girar a roda da raiva e do ódio, da destruição. A gente desavisadamente pode desejar para o opressor a mesma situação que o oprimido passou. E aí então eu coloco, como é que a gente consegue salvar todos os oprimidos que estão hoje no planeta? Como que a gente consegue fazer isso? É óbvio que existe a forma da gente deixar de contribuir com a opressão. E isso é algo que precisa estar extremamente claro para nós. Porque não é pelo resgate de cada oprimido em si. Porque se a gente olhar na nossa sociedade, quantos são os oprimidos? Quantos são os invisíveis? E de novo, sem nos limitarmos ao mestre animal. Estamos por todas as partes. Estamos porque nós também, em algum nível, somos oprimidos. Então a gente precisa combater a opressão. Para combater a opressão, vocês estão reparando o tripé movendo, né? Porque a gente vai receber uma visita aqui. Olha só, olha só. Ela veio falar com você, meu amor. Ela veio. Quando a gente fala do opressor, quando a gente fala de terminar com a opressão, é impossível que a gente simplesmente se detenha no oprimido. E isso que eu gostaria que ficasse claro para nós aqui com a interrupção. Aqui, vamos tentar colocar o tripé outra vez aqui, ver se a gente consegue conversar. Aqui. Então eu peço pra gente só mentalizar isso, ou seja, vamos terminar com a opressão. Como que a gente resgata todos os oprimidos? A gente precisa então fazer essa movimentação de realmente realizar aonde nós estamos oprimindo, deixar essa opressão ir embora. Mas a gente vai começar a conversar agora, todo mundo junto aqui. Isso significa muitas vezes que a gente precisa não falar a respeito e muito menos julgar outras pessoas que podem estar num movimento de opressão de maneira inconsciente. O que a gente precisa fazer é transformar quem a gente é. E isso é muito difícil, porque dá trabalho. Então, geralmente, a gente quer que o mundo mude, mas a gente não quer mudar. Então, aqui eu chamo a atenção só para... Ah, meu Deus do céu! Agora ela quer conversar, ó.
Eu vou mostrar pra vocês. Lembra que eu comentei quando eu canto, que ela chega perto? Ela quer vir um pouquinho mais pra perto pra conversar e agora o mestre Siddhartha tá falando que é a vez dele. Né, meu amor? Ela já teve o carinho dela, agora é você. Agora é você. E ela tá lá, ó, esperando. O que a gente vai fazer com ela agora? Como que a gente vai convencer ela? Então, eu só quero colocar aqui para que a gente se abra para trabalhar o opressor. Isso significa que cada um de nós, muitas vezes, quando a gente já abdicou de alguma opressão que fazíamos e protagonizávamos, a gente precisa começar a acolher... Ó, tá vindo de novo. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Aí ele afasta ela com a cabeça. E a cabeça dele tem o tamanho do meu corpo. A gente precisa ter paciência para falar muitas vezes com o opressor. E essa paciência... Ai, que delícia. Onde você quer ir? Você quer falar alguma coisa, Mu? Quer, Mu? Quer, Mu? Quer conversar, meu amor? Quer, meu amorzinho? Você tá muito bonito. Que é bom fazer essas lives ao lado deles, porque é igual conversar com criança perto, né? Quem tem essa experiência, que a gente vai interrompendo todas as vezes falando do mesmo assunto, indo e vindo. Mas essa também é a graça de estar com seres. Ó, que lindão. Você é muito fotogênico, meu amor. Muito fotogênico. Muito. Enfim, terminar com a opressão é a gente se ver em lugares onde a gente já foi opressor e mudar. E ao mesmo tempo incentivar essa mudança em quem ainda está oprimindo. Isso exige da gente muita paciência. Porque muitas vezes, outra vez, o nosso coração expande quando a gente está perto do oprimido, mas ele não expande quando a gente está perto do opressor. E aí a gente começa mais e mais e mais deixar de fazer as coisas por amor. A gente começa a fazer por raiva, por vingança. E geralmente quando a gente é motivado por essas emoções ou por essas intenções, a gente tende a bagunçar bastante o planeta. E a gente já viu isso acontecer. Então eu gostaria de deixar a reflexão que mesmo que o que tenha colocado a gente em determinado caminho tenha sido uma injustiça, que ainda assim a gente não haja como um injusto. Faz sentido? Para quê? Para que a gente não rode aquela roda que a gente comentou no começo da live. Tudo isso, gente, eu sempre agradeço aqui constantemente, quem é da equipe me escuta falar muito isso, os amigos próximos também me escutam. É óbvio que eu sou muito grata por todas as pessoas que fazem parte desse coletivo. E pessoas que não necessariamente são veganas. Por que isso? Porque são pessoas que estão interessadas em ouvir, interessadas em conhecer uma nova consciência, interessadas em mudar. A gente precisa acolher essas pessoas. Então, enfim, eu sou muito grata pelas pessoas que são parte desse coletivo. Obviamente, sou grata por Mestres Animais e muito grata pela Mãe Terra. Mas eu também sou muito grata pela filosofia, por a gente poder outra vez ter a base desses ensinos já há milhares de anos pelo Oriente, ensinando para nós o tempo inteiro que a mudança está na gente. E a gente muda o outro inspirando, não necessariamente dando nota na vida dele, criticando e julgando, mas realmente inspirando e tendo uma postura acolhedora. Isso, a prática do ensinamento, eu encontrei muito na vida do mestre animal. A prática da filosofia hoje, como a nossa humanidade está tão comprometida, eu vejo que muitas vezes a prática dela a gente encontra nesses seres. Nesses seres que vêm falando pra gente, porque tudo que esse ser daqui já passou. E ele simplesmente ter uma vida de amor puro faz a gente refletir. Faz a gente refletir de por que a gente que passa por certos traumas, muitas vezes a gente justifica o nosso mau humor ou justifica o nosso comportamento em função de abusos que vivemos. E eles que passam por abusos que por vezes a gente não consegue nem entender, não consegue nem imaginar, eles se mantêm firmados no amor. Isso para mim, outra vez, é a prática de um ensinamento oriental que pode ser uma guiança para quem se abrir. E por isso, Mestres Animais, de novo. Eu gosto muito quando dizem que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas não é que o mestre cai do céu. É que o discípulo abre o olho para perceber
que todos à nossa volta estão ensinando. Só que para a gente aprender, a gente precisa de humildade. Porque os mestres estão aí, estão por todas as partes. Agora o aprendiz não está. E o aprendiz está em nós. Então queria só que a gente mentalizasse um pouco isso, sabe? Para a gente se tornar aprendiz desses seres do amor, que fazem a prática de ensinamentos milenares, hoje que a nossa humanidade, infelizmente, não está dando tantos exemplos para nós. E a gente, outra vez, pensar, se a gente quer acabar com todas as vítimas da opressão, se a gente quer que os oprimidos não precisem mais de resgate, cada um que chega perto, ele vai e fala, agora é minha hora. Chegou a mestra gatinha aqui, ele já foi e já falou, agora sou eu. Se a gente quer terminar com a opressão, a gente precisa tratar o opressor. E isso tem duas formas. Uma, o opressor que nós somos, porque essa mudança precisa acontecer. E eu não me limito aqui a mestre animal. Eu eu me coloco para que a gente reflita a respeito de qualquer opressão que a gente protagoniza, com qualquer ser, inclusive conosco mesmo. Porque a autocompaixão também é um caminho. E aí, dentro de tudo isso, a outra parte é o opressor que o outro é. E aí o que a gente faz? A gente julga, a gente maltrata, a gente diminui o outro e muitas vezes a gente afasta o outro de um movimento que poderia ser tão bonito se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, se a gente tivesse um pouquinho mais de acolhimento. Ou a gente deixa que o outro também seja o nosso professor e ensine pra gente uma forma nova de comunicação, de se expressar, de manifestar a consciência, que ainda é ínfima e pequena, mas que a gente pode ter acessado em partes, porque ninguém aqui encarnado está nessa consciência plena. Então a gente precisa dessa humildade para aprender e para se colocar no nosso lugar. E eu estou colocando isso aqui com tanta ênfase, porque a gente está começando agora, a gente já teve 2 resgates. Um desses resgates, agora nessa época de seca, um desses resgates foi a mestra Maria que fez a passagem. O outro desses resgates, a vítima não chegou nem aqui no santuário. Ela fez a passagem antes. Mas você é muito lindo. Ela fez a passagem antes. E aí, o que eu tenho para dizer é, a gente está entrando na época de seca. Vai ser mais e mais comum. Por quê? Porque os pecuaristas, os que têm o gado no pasto, é muito difícil que eles comprem ração. Então, o pasto mingua. Esses seres acabam sem ter o que comer. Quando começa a brotar, eles vão pegando tudo que está na terra. Então, eventualmente, eles comem caramujos, eles comem o que está ali em cima da terra também. Eventualmente, eles têm diarreia, desidratação. E todo um cenário que já está pronto para um desastre por causa da desnutrição, acontece. Os resgates ficam mais frequentes nessa época. É isso que a gente tem visto aqui. Nesses quase 10 anos de resgates de mestres animais de fazenda. E aí, se a gente está desatento, a gente vai falar só do oprimido. E a gente ainda vai falar mal do opressor. Aí eu pergunto, realmente tem mudança se a gente fizer isso? Tem mudança para cada uma das vidas que consegue ser resgatada. E bendita seja cada uma dessas vidas resgatadas. Mas a gente precisa sonhar maior que isso. A gente não pode sonhar apenas com a libertação do oprimido por resgate. Porque senão como que a gente vai fazer isso? A gente precisa sonhar a regeneração dos humanos que nós estamos. Não que nós somos, dos humanos que nós estamos. E esse sonho, a gente precisa sonhar junto, porque é muito trabalho. E eu gostaria de convidar vocês para esse serviço. Se você se encontra na sua humildade, sinceridade e honestidade em algum lugar na tua vida onde você se veja como opressor, até porque não existe entre nós alguém que seja impacto zero hoje, eu convido vocês a fazer cada vez mais estudos sobre cada um de nós, para que a gente possa mudar o nosso papel. E em vez de ser alguém que explora, que tira, ser alguém que, na verdade, contribui com a vida e deixa algo depois de si para que essa mesma vida prospere em todas as suas formas e mistérios depois de nós. Que a gente seja usado por esse mistério para prosperar a vida. Eu não consigo nem me concentrar com uma beleza dessa do meu lado. Não consigo. Não consigo, é que é muito lindo.
Então essa é a minha mensagem de hoje para vocês, porque outra vez os resgates, os pedidos de resgate estão cada vez mais frequentes nessa época. A gente precisa entender qual é essa dinâmica inteira, qual é esse cenário inteiro e se vigiar muito para que a gente, em nome do amor, não odeie. Em nome do amor, a gente não se vingue. Ai, que gostoso! Vou ganhar uma cabeçadinha. Em nome do amor, a gente não faça algo que seja um desserviço ao amor. E para isso, a gente precisa de muita consciência, muita vigilância dentro. E aí eu tenho fé que através dessas mudanças internas, a gente consiga mudar o mundo, não só de mestres animais, mas de qualquer oprimido. E aí revolucionar esse quadro onde a gente vive em um ambiente de opressão para um ambiente harmonioso e amoroso, que cada um de nós sonha, mas outra vez, nem todos nós conseguimos praticar. E começa por onde você estiver. Se o teu passo é reduzir, reduz. E lembra sempre para aplicar os mesmos valores que a gente usa quando a gente fala de retidão para seres humanos. Ai, mas esse carinho foi muito forte. Quando a gente fala de carinhos para seres humanos, a gente usar também carinho. Quando a gente fala de retidão para seres humanos, a gente usar também esses mesmos valores para os mestres animais. Por exemplo, se a gente é contra a matança de seres humanos, a gente não pode dizer que, então, para mestre animal, a gente vai matar só um pouco. Eu quero chamar para a gente um pouco mais de coerência no nosso coração. E aí, outra vez, é possível a gente ver o mundo mudar. O mundo não vai mudar com a gente julgando, criticando, falando do outro, diminuindo o trabalho do outro. Não. O mundo vai mudar com o trabalho de cada um de nós. Você vai me dar outro carinhozinho de cabeça enorme? O mundo vai mudar com cada um de nós fazendo a parte que cabe. Então tá aqui esse ser que é livre de oprimir qualquer outro ser, que é amor puro, que coloca em prática essas palavras vazias da buscadora que eu sou. E aí as palavras dele, silenciosas, falam muito mais alto, como Emerson disse. Emerson deixou para nós a orientação, um filósofo, que o que a gente faz fala tão alto que ele não conseguia escutar o que a gente falava. Bom, finalmente... Ah, quem tá chegando aqui? Oi, amor. Você quer vir também? Vamos mostrar o que tá acontecendo aqui. Ah, vocês são todos muito bonitinhos. Quero deixar aqui também o convite para agora no final do mês de julho a gente retoma a yoga presencial. E na yoga presencial, que são 12 módulos, um por mês, a gente também vai ter vaga para retiro. Então, se você não pode participar de tudo, mas você quer participar de um módulo, aí logo logo a gente já vai abrir as vagas. E fora isso, tem também a filosofia agora, o Ramayana, nesse domingo. Tem link na bio e link também nos stories. E tudo isso, de novo, a gente aprende dos nossos ancestrais e vê a prática em mestres animais. Que a gente possa se inspirar mais e mais. Agradeço por me ouvirem, agradeço por toda a forma de contribuição para o Vale da Rainha, que mais e mais tem se envolvido com a educação e mais tem sonhado grande. E para sonhar grande a gente precisa estar unido para mudar esse mundo para melhor e transformar nossa vida em serviço. Quer falar alguma coisa, meu amor? Acabou o chiclete? Você só quer dar esse sorrisinho para as pessoas? As pessoas vão apaixonar no sorriso. Só um sorrisinho, né? Namo Amitabhaya Udaya Dharmaya Sangaya. Graças, gente.